Tá? Agora foi. Começou. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes que estão aqui agora presentes e também que vão assistir posteriormente a gravação desse nosso encontro. É com muita alegria que a gente está junto aqui em 5 de outubro de 2023, no terceiro episódio do ciclo formativo de pessoas mobilizadoras de adolescentes do selo Unicef, edição 2021 a 2024. Né? Vocês que participaram aí desde o início, né, desse ciclo, sabem que a gente tomou essa iniciativa a partir da escuta, né, de demandas de vocês e também de diagnósticos da gente, né, no dia a dia com vocês. A gente entendeu que esse ciclo formativo seria muito pertinente para a gente compartilhar saberes, né, reforçar aí a nossa missão e estudar um pouquinho junto, né, questões muito pertinentes às atividades que a gente implementa com os NUCAs, né, com os adolescentes dos NUCAs nos nossos territórios, certo? Então, vou começar aqui a apresentar um PPTzinho, mas eu convido minhas colegas que estão junto aqui comigo para se apresentarem. Meu nome é Rafaela Valença, sou consultora de adolescentes aqui na CERT, e dou um salve aí a todos que estão presentes. Boa tarde, né, para todo mundo. Eu sou Eulália, também consultora na ACEF, na área de assistência social e proteção. E é um prazer estar com vocês aqui hoje. Oi, gente, vocês já me conhecem também. Faço parte aí dessa equipe, dessas moças potentes. E é isso, vamos que vamos, porque vai ter muita coisa interessante para a gente ouvir, debater sobre essa importância de estarmos mobilizados e ativos e protagonistas nos nossos municípios. Vamos lá. Eu vou aceitando aqui o pessoal. Obrigada, Clau. Avisando também a vocês que do meio para o final do nosso encontro a gente vai soltar a lista de presença com algumas perguntinhas que tem a ver com o conteúdo que a gente vai debater aqui juntos, tá certo? Então já chega aí esse link da lista de presença. Pronto, gente. Então, como está aí na capinha, né, a gente hoje vai falar sobre metodologias ativas, protagonismo e criatividade dentro dessa nossa função, né, com os e as adolescentes, certo? E aí a gente faz aqui um lembrete, né, que a gente lembra que no nosso primeiro encontro a gente fez uma escuta com vocês e surgiu esse mapeamento, né, de territórios aí, de conhecimento, de linguagens, de temas que vocês tiveram muita necessidade de discutir, né, de dialogar. E aí, lembrando que a gente já falou, né, sobre questões bem básicas, né, de comprovação de atividades, PCJ, a gente também falou no encontro passado de cidadania, participação, tá? Cidadania duas vezes, é porque é muito importante mesmo, tá, gente? Tá, cidadania, participação e cidadania, é porque é muito importante. E hoje a gente vai falar sobre essas dinâmicas, né, para trabalhar com os adolescentes. Beleza, gente? Falar para vocês que esse material a gente vai compartilhar logo em seguida também, tá? Assim como a gravação do nosso encontro. E é o seguinte, gente, muito se fala sobre metodologias ativas. Eulália, sempre que você quiser interagir, por favor, viu? Você vai abrindo o microfone aí e a gente vai conversando. Tá certo. Então, gente, sempre que a gente fala de metodologia ativa, parece que é um negócio muito, muito novo, que foi inventado, né, nos anos 2000, mas não é bem assim, tá, gente? A metodologia ativa, ela está rolando aí faz um tempo, né, e elas surgem nesse contexto do nascimento de uma nova pedagogia dentro das salas de aula, né? Uma pedagogia que é centrada no estudante como sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, o que é isso? Antes, a sala de aula era um espaço
bastante hierárquico e verticalizado, né? Onde a gente entendia que essas crianças e esses adolescentes estariam apenas recebendo o conteúdo dos professores, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que não é muito bem assim, né? Então, já fazem décadas que essa nova perspectiva ela está em voga, né, nas escolas, pelo mundo inteiro, né? E as metodologias ativas elas vêm para ajudar os professores, né, e os alunos também nesse processo de entender que quando a gente entende que os próprios estudantes, as próprias crianças e adolescentes, eles são capazes de produzir e de serem atores protagonistas na construção do conhecimento, né, a coisa muda de figura. Então, vejam, a reconstrução do conhecimento a partir da vivência desse adolescente, desse educando, né, desse aluno, é uma ferramenta de exercício do protagonismo, de libertação, de criatividade, de cidadania, de política. Por quê? Porque as narrativas, elas não são únicas, não é apenas a narrativa do homem branco colonizador europeu, né? A gente sabe que as narrativas são múltiplas, elas precisam ser escutadas, existe produção de conhecimento legítimo a partir de cada vivência, a partir de cada vivência, de cada território em que se vive, né? Então é isso, se enxergado dessa forma, a produção de conhecimento ela é uma ferramenta de liberdade, né? De ação popular, engajada e solidária, na medida em que a gente entende também que o outro ele é muito importante, não só a gente, né? O outro, a visão do outro, o que o outro fala, o que o outro traz, é muito importante. Então, dito isto, né, quais são as características principais? Né, dessa nova pedagogia, dessas metodologias ativas que entendem o aluno como protagonista, né, na construção do conhecimento. Veja, se a gente trabalha dessa forma, a gente está propiciando o desenvolvimento da autonomia, da criticidade, das habilidades de trabalho em equipe e de inovação. Isso é só para dizer o mínimo, né? A gente sabe no dia a dia que as coisas, que os ganhos, eles são emocionais, eles são sutis, eles são culturais, né? Eles têm... Minha gente, o pessoal está querendo falar comigo. É muito mais do que isso aqui que está no papel, né? Vamos lá, vamos para frente. Então, aí tá, Rafa. É isso tudo, é. Mas como é que tu pode provar isso para mim? Eu posso provar quando você agir dessa forma dentro de um espaço educativo, né? Você mesmo vai produzir essas provas. Mas a gente sempre recorre a essa pirâmide da aprendizagem, que é uma coisa bem antiga já, mas o William Glasser, que era um psiquiatra educador, né, há um tempinho atrás, ele já trabalhava dessa forma e ele buscava elucidar de maneira bem objetiva quanto de aprendizado é possível obter a partir de tipos de atividades de ensino, né? Então, vejam, eu separei aqui, né? Ele fala de 7 tipos de atividades, né? Eu separei aqui entre os métodos passivos e os métodos ativos. Vejam, se eu leio, né, é possível obter 10%, né, do aprendizado, enquanto que escrevendo eu tenho uma produtividade aí de 20%. Eu observando no campo, né? Numa pesquisa de campo, aquilo já cai. Numa pesquisa de campo, não, observando, né, o professor explicar, etc. e tal, já vai para 30%. Se eu vejo e ouço, sobe para 50%. Se a fala da gente entra em questão, sobe para 80%, né? Se eu pratico aquilo que está sendo ensinado, né? Aí sobe para 80%, 70%, 80%. E se eu ensino aquele conteúdo, eu aprendo 95%. Veja. Aí é por isso que se diz, eu vou até avançar aqui um slide, porque Paulo Freire diz, né? Quem dizia, e a gente repete, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, é sobre isso, né, gente? Então, eu peguei aqui uma citação. Nesse material, vocês vão ver que a gente está dando sempre links para vocês irem e se aprofundarem, né? Em tudo isso que a gente está falando, links de fácil acesso na internet. Então,
nessa página aqui, Professor Escola Digital do Paraná, a gente se deparou com o seguinte parágrafo que a gente achou muito interessante compartilhar aqui com vocês. Vejam, as metodologias ativas são estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa, por meio de perguntas e situações reais, realizando tarefas que os estimulem a pensar além, a terem iniciativa, a debaterem, tornando-se responsáveis pela construção do conhecimento. Neste modelo de ensino, o professor torna-se coadjuvante nos processos de ensino e aprendizagem, permitindo aos estudantes o protagonismo de seu aprendizado. Então, se vocês vão ver que muitos dos conceitos, né, de protagonismo, né, debate, iniciativa, autonomia, participação, todas essas palavras-chave que a gente fala aqui no exercício da participação cidadã de adolescentes, a gente também fala no âmbito da pedagogia, quando a gente fala de metodologias ativas, né? Alguma dúvida até aqui? Eulália, você quer contribuir com mais alguma questão? Eu estava aqui refletindo, esperando você concluir o seu pensamento, né, que quando a gente fala em metodologias ativas, a própria palavra, né, a gênese da palavra, ela traz para a gente, né, com clareza. Precisa ser algo de ação, né, não só aquilo que a gente não diretamente interfere no indivíduo, né, a gente precisa fazer ele sair do lugar. E aí, quando a gente olha essa própria pirâmide, né, que Rafa apresenta para a gente diz assim, leitura, muitas vezes, é tão incentivada, tão falada, né, e aí traz para a gente todo esse conhecimento na base da educação, e só em 10% é que eu aprendo lendo, mas aí a gente percebe de que quando a gente junta isso com outras ações, com outros espaços também, com outras oportunidades de aprendizagem, isso aumenta. Então, qual seria uma sugestão prática diante disso, né? Já que a gente está falando em metodologias ativas, vamos para a ação. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas já aproveitando, quando eu compartilho com os adolescentes, de repente um material, na minha postura de leitura ali na frente, para que eles tenham essa compreensão, se a gente socializa de forma que esse material perpasse a leitura por todos, e que, de repente, se cria um clube de leitura diante daquilo, ou trazendo à luz da realidade de cada um, a sua própria vivência dentro do conteúdo trabalhado, o percentual de aproveitamento, ele cresce muito mais, porque eu estou trabalhando essa metodologia ativa, né? Não é só algo que eu estou aprendendo por absorção, digamos assim, mas porque eu estou intervindo diretamente, porque eu estou também participando. Isso faz com que o estímulo seja muito maior para o aprendizado, para a fixação, para o sentimento de pertença, ao espaço, para o próprio desenvolvimento. E eu acho que isso é muito rico e tem muito espaço para a gente trabalhar nisso. Quer seguir, Rafa? Sim, sim. Tá. Vamos lá. Então, aí a gente fez um resumão aqui, né, gente? Vejam. Educadores e educandos que utilizam metodologias ativas devem estar dispostos a uma profunda revisão de suas próprias convicções. Então, isso dialoga com o que o Jefferson Lucena Ferreira está falando aqui no chat, né, para a gente. Ele diz, como diz Mário Sérgio Cortella, que tipo de protagonismo estamos e estaremos falando. É necessário a gente se aprofundar. Então, é isso. Então, a gente aprendeu as coisas de um jeito, né, e a própria acepção das palavras, né, o que isso quer dizer, que protagonismo é esse, né, que metodologia ativa é essa. Então, assim, exercitando, né, esse tipo de situação e essa postura, né, política dentro da sala de aula, a gente vai ver que muitas certezas vão cair por terra, porque a partir do encontro, que é de onde nasce a palavra, né, gente? A palavra nasce do encontro. A partir do encontro vão surgir coisas assim que a gente nunca imaginava, né? O diálogo, ele é essencial para que a gente desconstrua as coisas que a gente acha que estão ruins, a gente construir
um novo jeito de viver, né? E é isso que os adolescentes estão fazendo nos NUCAs, né? E que a gente precisa estar muito aberto, né, Rafa, a muitas vezes tirar vários conceitos que nós temos, né? Tirar muitas vezes várias crenças, vários princípios que a gente carrega quando a gente está recebendo e acolhendo esse ambiente, permeando também esse ambiente com muitas inovações, né? Com o pensamento ativo dos meninos, das meninas. Quando a gente está ouvindo, quando a gente está aberto a esse entendimento, a gente precisa de verdade não só imprimir as nossas próprias convicções, mas estar muito aberto à mudança delas. Eu acho que isso é muito importante, né? Verticalizar não funciona mais. A gente precisa realmente horizontalizar os processos. É isso mesmo. E é isso, a gente já falou, veja, aqui a troca de conhecimentos e a presença do diálogo são indispensáveis, né? Então, uma coisa que eu e Lália, a gente conversou bastante, né? Que facilitar e mediar o processo de construção de conhecimento, né? Enquanto adultos que estamos ali, educadores, mobilizadores e mobilizadoras de adolescentes, né? A gente precisa entender que facilitar e mediar esse processo é diferente de conduzir, né? Então, aqui a gente refaz esse convite que a Lália já fez para a gente testar esse processo mais horizontal, né? E aí, pelo que a gente já viu, né, metodologias ativas tem tudo a ver com cidadania, advocacy, participação, né, com processos horizontais dentro de um espaço, né, de educação. Então, a gente sabe que quem está por dentro aí do guia metodológico, do guia de participação de adolescentes, e quem está por dentro do dia a dia com os adolescentes, sabe que essa é a linguagem do selo. Então, a gente achou muito propício, depois de fazer essa introdução, essa contextualização, né, e conceituação das metodologias ativas, a gente achou muito propício a gente fazer um lembrete, a gente relembrar qual é o mesmo papel do mobilizador, né, o que está lá no guia, para a gente lembrar e entender que essa aqui é a missão da gente, pessoal, não tem para onde correr, certo? Então, o mobilizador e a mobilizadora de adolescentes é aquela pessoa que dá suporte, orienta e serve de ponte entre o NUCA, né, e as instâncias de políticas públicas do município, né? Mas dentro desse processo, né, de mediar, né, as atividades dos NUCAs e o selo em si, né, garantindo essa intersetorialidade, a gente vê aqui, ó, nessas letrinhas miúdas, né? Deixa eu ver aqui, gente. É que eu leia? Pode ser, amiga, mas acho que a gente não precisa ler todas elas, porque tem coisas bem técnicas aqui, de inscrever no U-Report, etc e tal, né? Mas eu acho que gente, eu acho que os próprios verbos que iniciam, ele traz para a gente já, né? Qual é o papel do mobilizador? Então, quando ele diz que precisa liderar essa organização, mas liderar essa organização não necessariamente nesse papel de mando, né? Nesse papel de conduzir, mas nesse papel de facilitar, de mediar, esse papel da escuta, esse papel que oportuniza, né, espaços onde as pessoas, os adolescentes podem se desenvolver. Então, quando a gente diz em apoiar os integrantes do núcleo, é justamente esse ponto de apoio que é o mobilizador, né? É aquela pessoa que abre a porta para todo mundo entrar. Então, vamos lá, gente, está aqui aberto e agora vocês fazem e acontecem. É essa pessoa que mobiliza, essa pessoa que garante o acesso, mas não só o acesso, a permanência também dos adolescentes no núcleo. Né? A gente tem que ter o entendimento de que o processo é esse acesso, mas também a permanência com qualidade, com sentimento de pertença, com envolvimento, com entendimento do que é o NUCA, porque não adianta a gente encher o NUCA se os meninos não sabem muitas vezes nem o que estão fazendo ali naquele espaço. Né? Eles precisam saber o que é o espaço do NUCA, saber que o espaço é deles, saber que é para o protagonismo acontecer, para o próprio desenvolvimento do adolescente. E aí, esse papel, ele é estritamente, né, do mobilizador, que faz essa facilitação, essa mediação, com muita responsabilidade, com muito afeto, né, com esse entendimento de que está ali para criar vínculos, para gerar desenvolvimento, para comunicar, né, o que de fato precisa ser comunicado, para ouvir também, porque eu acho que a gente precisa ter essa postura cada vez mais
de uma escuta ativa, de uma escuta qualificada, da escuta que acolhe, né? Principalmente quando a gente está ouvindo os adolescentes, a gente precisa ter essa escuta acolhedora, e isso tudo precisa estar impregnado nas nossas práticas diárias, né? Por isso que precisa ser um papel com muita responsabilidade, mas também com muita entrega, né? Precisa, de fato, que a gente saiba o que é que está fazendo, precisa estar muito integrado com aquele grupo, né? Um sentimento realmente de que vocês se pertencem, se aceitam dentro dessa realidade. Exato, e lembrando assim que o Nuca precisa ser um espaço seguro, né? Onde esses adolescentes desenvolvam essas suas habilidades, né? E o papel do mobilizador é realmente garantir essa segurança, né? Em que os adolescentes possam expressar, né, quem são, né? E, enfim, sem medo, né? E a gente vê que realmente, quando a gente está, por exemplo, nos encontros presenciais, né, com esses adolescentes, a gente vê o quão importante é o Nuca dentro da cidade, né? Às vezes é o único espaço em que eles conseguem expressar certas situações. Então, assim, um dos principais papéis da gente aqui é garantir que esse continue sendo um espaço livre, seguro, livre de violências, né? Protegido. O Jefferson levantou a mão, acho que a gente pode abrir a fila, né? Para ele fazer um comentário. Deixa a gente. Acho que a gente vai ter que colocar ele. Deixa eu liberar aqui. Pronto, libere o Jefferson, por favor, Eulália. Pronto, tá liberado já. Pode falar, Jefferson. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu só peço desculpa porque minha cachorra, ela tá latindo, ela tá um pouquinho nervosa. Meu nome é Jefferson, só fazendo uma correção e não Jefferson, eu sou do município de Bananeiras, eu sou mobilizador do município de Bananeiras. Uma das coisas que eu mais me preocupo, eu sou da área da educação, né, estudo Geografia e Geopolítica pela Universidade Federal de Campina Grande, e uma das coisas que eu mais me preocupo é quando eu ouço a palavra protagonismo. E por que eu me preocupo nesse sentido? Porque a gente fala muito sobre protagonismo, o nosso dever enquanto mobilizador, e não só como mobilizador, enquanto qualquer pessoa, e exercendo qualquer função, da gente visualizar esse protagonismo nas crianças e principalmente nos adolescentes, que estão naquele processo de formação maior, como bem descreve Paulo Freire e também Vygotsky. E uma das coisas que eu mais observo nesse protagonismo é o seguinte: às vezes a gente quer alavancar os nossos adolescentes como verdadeiros protagonistas, porém em determinados espaços sem eles estarem preparados. E quando eu digo preparados, é na maneira com que eles falam, é na maneira com que eles se comportam. Aqui em Bananeiras, recentemente, o Nuca ele tem uma representação muito significante, até porque é o único grupo de adolescentes no município e é o único grupo que realmente consegue entrar nas políticas públicas do município. Recentemente eu estava com o prefeito, Matheus Bezerra, e Matheus falou o seguinte, que o Nuca tem um poder que nenhuma outra secretaria tem, é o poder de articulação. Nenhuma outra secretaria é tão bem articulada quanto o Nuca, e o Nuca não é uma secretaria, mas é um grupo, e por ser um grupo é muito unido, e a gente cria um discurso muito forte de defender um ou outro e também de se alavancar. E por que eu digo isso? Porque quando a gente se visualiza como protagonista, também dá espaço para outros que um dia a gente já esteve naquele lugar. Por exemplo, quando foi em 2019, Bananeira nunca tinha ido para uma conferência nacional de assistência social, e aí quando foi em 2019, eu fui o primeiro, eu era adolescente do NUCA, que eu já fui adolescente do NUCA, e eu fui o primeiro em 2019, fui tanto na saúde como na assistência a nível nacional, e quando foi esse ano, quando foi 2021, que foi online, né, por conta da pandemia, eu também estava lá a nível nacional, e quando foi esse ano, eu achei até engraçado que muita gente falou, é impossível a gente não colocar um adolescente do NUCA na Conferência Nacional de Assistência Social. E muitos falaram, por que tu não coloca teu nome à disposição enquanto mobilizador? Eu falei, porque eu já fui. Eu tenho que dar espaço para aqueles que ainda não foram. E eu acredito nos adolescentes, da qual eu tento mobilizar. Eles têm voz, eles têm força. E aí eu vi alguns setores dizendo, dentro da própria secretaria, de que, mas eles são adolescentes, talvez eles não consigam. E eu observei muito, muito calado, mas ao mesmo tempo revoltado. E eu fui conversar com a secretária e ela falou desse jeito. Eu conversando com ela, falei, ele foi eleito democraticamente, ele vai para a Conferência Estadual de Assistência Social. E aí ele conseguiu ir para a Conferência de Assistência Social.
E eu acho mais ainda interessante porque a secretaria meio que colocou candidatos a nível municipal para ir para a estadual, visando a nacional, dizendo que eram os mais preparados, os mais qualificados. Eles não chegaram nem perto de serem eleitos, mas um adolescente foi eleito a nível nacional. Então, assim, isso demonstra o protagonismo dos adolescentes. E mais do que isso, foi uma fala muito comovente e que me chamou muita atenção, me marcou do adolescente que vai para a Conferência Nacional. Ele falou o seguinte: não me considero protagonista. E por que não me considero protagonista? Porque ainda me vejo como muitas falhas, falhas pontuais. Ele tinha uma questão que, embora ele esteja no NUCA, mas ele vinha de uma família, de um contexto familiar inserido homofóbico, num contexto familiar inserido, mesmo a família sendo preta, se definindo como preta, mas com características e palavras racistas, e ele veio se construindo. E ele fala que ele ainda não se considera um protagonista, porque ele só irá se considerar um protagonista quando ele conseguir influenciar a própria família a mudar um discurso que não é de protagonismo. E aquilo me chamou a atenção, porque, embora ele esteja pegando esses espaços, alavancando, sendo um protagonista, porque ele está sendo um protagonista nesse momento, mas ele ainda reconhece que não necessariamente ele é um protagonista de fato, porque não depende só dele, mas ele pode ajudar. E ele diz que também tem esse papel. E vários outros adolescentes, crianças e adolescentes, mas principalmente os adolescentes. E uma das pautas recentes, que a gente vem tocando muito na tecla, é sobre mudanças climáticas. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a Comissão Europeia está processando adolescentes e jovens por justamente eles terem entrado no Tribunal Internacional, de certa forma processando grandes países, principalmente aqueles maiores provocadores da evolução global, porque agora a gente já não está num período mais de aquecimento global, a gente já está entrando numa fase de ebulição global, o que é muito mais preocupante, porque falando geograficamente, não tem reversão. As mudanças, o aquecimento global, a gente consegue freá-lo. É fato que ele vai acontecer. Se a gente estando aqui ou não, ele vai acontecer da mesma forma, mas ele seria bem menos acelerado se a gente não estivesse propagando tudo isso. E os adolescentes de Bananeira estão desenvolvendo uma carta para ser enviada para o fórum que vai ter, o Fórum Mundial de Meio Ambiente. E eu achei isso totalmente interessante, porque eles falaram, a gente consegue chegar lá, eu falei, consegue. Eu não sei como, mas a gente consegue, porque eu sempre falo para eles. Às vezes eles me perguntam algumas coisas e eu acho que entra também nessa característica da gente ter humildade em reconhecer que a gente não tem que necessariamente querer acreditar, por assim dizer, que eles não têm um espaço. E também é reconhecer em nós mesmos que quando a gente não tiver as respostas necessárias, falar para ele, ter empatia e também ter humildade e falar, olha, eu não reconheço, mas eu vou buscar essas informações. E é isso. Massa, Jefferson. Tu tocaste assim muitos pontos muito importantes assim para essa nossa discussão. Acabou, inclusive, adiantando assim esse nosso diálogo de forma muito rica. E é isso mesmo, assim. Só para dialogar um pouquinho contigo, né, antes de seguir aqui com os conteúdos, esse protagonismo, né, que a gente tanto fala, é um processo que de construção, né? Não é do dia para a noite, né, que esses adolescentes vão ser protagonistas, né, de suas decisões, né, de suas próprias vidas, né, tendo em vista que essa é uma sociedade, como você mesmo trouxe, né, racista, homofóbica, misógina. Então, são muitas as interdições que todas nós sofremos, e ainda mais em cidades pequenas, né, em que em certos assuntos, né, muitas desconstruções ainda precisam ser feitas, assim. Então, não vamos cobrar dos adolescentes posturas, né, de falar, eles não estão prontos, como você disse, né, para falar em determinados lugares, mas eles estão nesse espaço para desenvolver essa habilidade. Então, assim, vamos conscientizá-los disso, né, que perfeição também não existe, né, que talvez esse adolescente que você mencionou, né, talvez ele não consiga mudar a mentalidade que está aí, cravada aí, né, na dinâmica familiar dele, né, mas aí protagonizar a vida dele, a própria vida, né, e as escolhas, né, e ser um espelho, né, para os seus colegas, enfim. São essas micro-revoluções que vão acontecendo, a gente vai apenas auxiliando, né, pegando na mão aí, para que elas aconteçam. E aí, como o Jefferson também trouxe muitas questões, eu vou também colocar na roda o que Elisalda colocou, viu, Eulália, rapidamente aqui, que ela comenta que a responsabilidade de manter única
o NUCA não é unicamente do mobilizador, né? Porque, de fato, né, aqui, precisamos do apoio de todo o setor da gestão municipal para poder andarmos de mãos dadas. Muitas vezes existem barreiras por não entenderem o que o NUCA realmente representa. Precisa ser discutida mais entre toda a gestão. Certamente, Elisalda, a gente sabe, olhando aí a realidade dos municípios, né, que quando o NUCA tem o seu valor devidamente reconhecido e é devidamente apoiado pela gestão, né? A gente sabe que o próprio selo, ele decola, ele acontece de outra forma, de uma forma mais qualificada naquele município, né? Então, você tem toda a razão, e isso é uma pauta que a gente precisa sempre tá aí levando para os gabinetes, né, para o próprio Unicef, né, o relato de vocês, olha, tem município que não tem apoio da gestão, né? Isso é uma questão que precisa ser realmente levantada, mapeada e discutida, né? Porque o que a gente quer é que o que a gente está discutindo aqui dê certo, né? Que a gente realmente contribua para que os adolescentes sejam agentes de transformação, né? Em seus territórios. E se a gente não tem apoio, isso não acontece, né, Eulália? Eu falava, Rafa, até diante da própria fala que eu fiz, né? Quando a gente falava da garantia de acesso e permanência dos adolescentes no NUCA, né? E aí, para deixar claro, Elisalda, inclusive diante de atendimentos que a gente sempre faz no canal, acerte, né? E que vem essas dúvidas de verdade, de alguém de um mobilizador, que não tem esse apoio da gestão para o próprio entendimento do que é o NUCA, né? De que é mais o entendimento de que é mais uma estratégia e não o valor que ele tem, né? A importância que tem de verdade da gente alavancar com muito cuidado, com muito zelo, né? A construção do próprio desenvolvimento desse município, a partir do momento que a gente empodera os meninos e as meninas, né? E todos para esse processo. Então, não é que eu falei que era uma responsabilidade exclusiva do próprio mobilizador, né? Eu falava mais desse espaço de cativar, esse espaço de criar sentimento de pertença, de criar raiz, de que seja um ambiente seguro, como a Rafaela trouxe, dentro do próprio núcleo de vocês. Mas a nível de município, a gente precisa sim falar sobre isso, né? Em todas essas pautas que a gente trouxe à gestão, a gente precisa falar que, assim como cada área tem a sua importância dentro do selo, o NUCA também tem uma enorme importância, né? E precisa, de fato, ter esse grande destaque. E apoio. E aí me lembrei daquele provérbio africano que a gente conhece bem, né? Que para educar uma criança a gente precisa de uma aldeia inteira, e para a gente fazer valer aí, né? Fazer acontecer esse eixo, que vejam, não é um resultado, é um eixo de participação cidadã dentro do selo pelos adolescentes. A gente precisa do selo inteiro, não é o mobilizador que vai fazer verão sozinho, né? Então, e quando vocês tiverem dificuldades desse tipo, entrem em contato com a CERT, não é, Eulália, que a gente propicia aí, né, uma conversa intersetorial. Vocês também podem buscar seu articulador, sua articuladora, para ir sempre melhorando, né? Porque é isso, né? É o que a gente quer. Aí, vejam só, esse slide aqui era o que eu estava procurando, né? Quando eu falei daqueles verbos, né, que a gente encontrou no anterior, mas é isso aqui, né? Como é que a participação cidadã do adolescente se dá dentro do selo, né? Prioritariamente, a gente precisa compreendê-los, né? Compreender esses adolescentes como sujeitos de direitos, enquanto atores estratégicos do desenvolvimento local e global, né? A gente precisa vê-los também enquanto parceiros na formulação e na implementação das políticas que lhe dizem e lhe devem respeito, né? A gente precisa garantir o envolvimento concreto deles e delas em espaços de tomada de decisão nos territórios, assim como o Jefferson falou, né, da participação daquele adolescente na conferência. Então, a gente sabe que todas essas atitudes fazem com que toda a comunidade ganhe, né, com a participação cidadã, né? Porque aí os gestores públicos passam a ter acesso a informações e perspectivas, né, escutando esses adolescentes, que eles de lá trancados nos seus escritórios não teriam, né, acesso, não teriam ideia, né, dessas realidades. Por isso que todas as narrativas importam. E é isso. Inclusive, o município cresce acompanhando, né, o desenvolvimento desses adolescentes. Mas aí a gente pode voltar aqui para a questão das metodologias, né? Então, assim, fazendo um link com o papel do mobilizador,
e a gente traz aqui, né, as atitudes imprescindíveis de um educador, né, de uma educadora na prática das metodologias ativas. Essas duas primeiras aqui, que eu até coloquei uma seta de 2 pontas, gente, elas são indissociáveis, né? E a gente falou aqui já várias vezes sobre isso no dia de hoje, né? A gente precisa promover espaços de fala. Então, assim, voz todo mundo tem. O que a gente precisa é promover o espaço de fala, legitimando todas as falas e os sentimentos que surgirem nessas dinâmicas, não atropelando, não silenciando ninguém, não quebrando esse clima, né? Entender e lançar a mão aí da nossa paciência para entender que cada um tem um jeito de falar, né? E cada um precisa de um tempo para colocar as suas coisas, seus sentimentos, as suas opiniões ali na construção daquele conhecimento do dia. E a gente sabe que, para isso, a gente precisa de uma escuta qualificada, essa que a Eulália já vem trazendo desde o início da nossa conversa de hoje, né? Então, assim, promover espaços de fala, garantir que todos sejam escutados, é uma coisa que é indissociável da outra. E até a promoção desse próprio espaço de fala, né, Rafa? Ele não precisa ser necessariamente com um filtro, né? Ele não precisa ser com um enquadramento daquilo que você espera e deseja que o adolescente fale. Seja dentro do próprio espaço do núcleo ou num espaço onde você vai proporcionar essa fala, num espaço de controle social, numa conferência, numa audiência pública, onde você vai enquadrar aquilo que aquele adolescente vai falar. É diferente do processo formativo, né? Mas não é essa promoção de espaço de fala conduzida, guiada, né, ditada de como é que o adolescente vai falar. Mas é muito mais nessa expansividade mesmo, que muitas vezes ele não encontra nos espaços onde né, convive. Em casa, na escola, em diversos outros espaços, ele não encontra essa oportunidade. E aí, no Nuca, pode ser essa grande abertura desse espaço para que ele entenda, né, e se posicione em diversos outros. E esse processo, ele não é fácil, ele não é simples, a gente sabe que é muito mais fácil a gente chegar com uma pergunta ou com uma proposição já enviesada, porque a gente já sabe que daquele jeitinho a gente vai chegar num produto muito mais rápido, então a gente já coloca a coisa bem enviesada para terminar esse trabalho. Assim, a gente sabe que às vezes a gente pode cair nessa cilada, né? Mas a gente relembra aqui que o Nuca não é um espaço para isso, né? O Nuca realmente é esse espaço para que essa escuta e essa fala, ela seja colocada de uma forma digna e profunda mesmo, né? Com toda a complexidade que isso pode demandar. Mas na medida que a gente vai exercitando, isso vai ficando mais simples, né, gente? E a gente vai se entendendo como sujeitos transformados também, né? Por essa prática, por essa praxis. E é um próprio link, né? Que a gente consegue fazer de quando o Rafa fala de que não é um processo simples, de que não é um processo rápido, de que muitas vezes a gente procura a via mais curta, né? Principalmente porque a gente vive processos muito acelerados, muito imediatistas, de que a gente tem que produzir, que a gente tem que fazer acontecer, que a gente tem que mostrar. Mas, na realidade, por isso que é tão importante um linkzinho que a gente faz com a outra palavrinha que também tem no meio disso, que é o próprio planejamento. Né? O planejamento ele não deve ser único e exclusivo do mobilizador do núcleo, na realidade. Ele pode, sim, ser horizontalizado com os próprios meninos, né? Nessa promoção desses espaços de fala, de escuta, desde o planejamento, eles podem sim estar, né, nessa construção. E aí a gente começa a fazer também as pessoas entenderem, porque eu preciso entender, eu preciso conhecer onde eu estou, o que é que eu vou fazer, né? O que é que a gente vai construir ali, para que eu tenha muita pertença a esse lugar, para que eu tenha, de fato, a propriedade daquilo que eu estou vivenciando. Né, e eu acho que eles precisam estar desde esse processo de planejamento. Acredito muito nisso, nessa construção né? Acho muito interessante. Sim, e na verdade deve ser assim, né, Eulália? Porque o PPCA lá, o Plano de Participação Cidadã, que a gente faz no início do selo, ele precisa ser feito com os adolescentes, né? Não para eles, né? Mas com eles. Então, essa realmente é a orientação que a gente deve manter aí, que a gente deve plasmar por todas as dinâmicas durante o selo inteiro. Né? Então, é isso mesmo, Eulália. E aí, eu vou fazer assim, a gente já falou aqui, né, que o protagonismo é das adolescentes. Eulália também falou sobre essa questão de a gente, que uma dica muito valiosa é a gente promover o sentimento de pertença, né? Esse fortalecimento de vínculos para fortalecer aquele grupo,
uma vez que o adolescente se sente parte daquele grupo, né, com um vínculo bem fortalecido, ele vai se sentir seguro para externar realmente o que precisa ser externado, né? Não, vocês estão me escutando? Alguém está mais sem áudio? Não, estou te ouvindo bem. Tá. Então, Cláudio, talvez tenha sido aí. Vamos vendo. Se vocês se surgir alguma dificuldade, vocês vão colocando aí no chat e a gente vai ajustando. Então, dessa própria pertença desse fortalecimento de vínculo, sabe, Rafa? É esse entendimento, gente, de que não é uma reunião pontual, de que não é um se encontrar uma vez por mês, mas é se compreender como grupo, se entender dentro das mesmas pautas, se apoiar, se conhecer. Acho que quanto mais a gente gera esse próprio sentimento, que a gente pode dizer que é um sentimento de família, de construção, de entendimento, de grupo, de núcleo. Então, quando eles se conectam, quando eles se conhecem, automaticamente também o trabalho, eu acho que ele fica por uma via mais facilitada, né? Eu tenho pessoas que desejam estar ali, que se reconhecem naquele espaço, então já tem boa parte do caminho andado para que a gente desenvolva outras coisas. É diferente daquele menino que eu tenho que arrastar e mandar a escola enviar ele. É muito mais difícil, né? E aí não quer participar, não quer se entender dentro daquele lugar, e a gente diz, não tem núcleo porque os meninos não querem participar, e aí a gente tem que fazer aquele filtro, por que não querem participar? Né? A gente tem sempre que trazer de volta para a gente, por que será que não querem participar? E aí fazer essa autoavaliação mesmo, do espaço, do lugar, da metodologia, do próprio mobilizador também, a gente precisa se autoavaliar, se observar, né, dentro dessa construção. Sim, e aí essa construção também envolve como fatores imprescindíveis e inegociáveis, né, o respeito e acolhimento às diferenças, à diversidade, que a gente já sabe que isso é uma regra, né? Isso aí não tem realmente como sair disso, né? Uma coisa que a gente, nas nossas conversas, antes de a gente montar esse material aqui para vocês, gente, uma coisa que saiu, né, foi essa questão, assim, que uma super dica seria mapear as potencialidades, né, do grupo e fazer um bom uso delas, né? Assim, você entender, né, que Maria Eugênia, ela é ótima fazendo aquilo, né? Mas aí Pedro, Antônio é super bom naquilo outro. Então, assim, a gente fazer um mapeamento assim mesmo das potencialidades, das riquezas, né, que o grupo da gente, que essa constelação que se forma, né, com esse grupo, que ela nos proporciona. Então, a gente sempre lembrar que a gente tem muitas potencialidades e a gente pode, com sabedoria, orquestrar, maestrar, né, essas provocações, né? Que tal? E aí? Né? Mas que com muita cautela também, né, no ponto seguinte, a gente observe para não cometer, de repente, deslizes da gente jogar luz apenas naqueles que se destacam, né? Muitas vezes a gente tem esse hábito de criar determinados pedestais, e aí a gente coloca, né, aquele que sempre se destaca, aquele que vai sempre falar, aquele que vai sempre facilitar os processos, e a gente tira esse olhar do todo. A gente não consegue contemplar todas as potencialidades do grupo, que podem ser muitas vezes mínimas. Eu tenho apenas um que gosta de falar em público, eu tenho um que faz uma outra coisa, eu tenho outro que é muito bom em relatoria, eu tenho outro que é muito bom porque ele é aquele que cria o vínculo, ele é aquele que traz a liderança, e a gente precisa ter essas determinadas observações, porque muitas e muitas vezes a gente acaba fazendo essa coisa verticalizada apenas com um ou dois que se destacam, e a gente gera um grande processo de fragilidade no todo. E isso a gente precisa estar muito atento. Isso não quer dizer que necessariamente a gente não vá fortalecer aqueles que se destacam. Claro que a gente também precisa fazer isso, mas com muita cautela, com muito cuidado, de que a gente não esteja criando espaços de exclusão, né? Isso a gente precisa ter muito esse entendimento. Ó, coisa boa que a Sombra de Maragogi interage com a gente, né? Dizendo que quando tem eventos, procura sempre levar adolescentes diferentes, para que todos possam ter a experiência e conhecer como é o protagonismo de fato. Exatamente, é esse estímulo. Eu não posso pegar só o locutor do grupo e colocar sempre ele em evidência na realidade, mas eu preciso provocar aquele que pode sim desenvolver esse potencial e viver também essa experiência, né?
em outros espaços. E isso é extremamente importante. A gente precisa estar o tempo todo se observando nisso. Sim, e até, mesmo a gente sabendo das potencialidades, das características, né, das riquezas ali de cada um, uma estratégia também seria fazer uma rotatividade, né? A gente sabe que Maria é ótima desenhando, né? Mas não é que tal outra pessoa desenhar também, né? Então, assim, sempre a gente entender, né, que rotacionar aí entre as funções, né? É uma boa estratégia também para dar um gás, né, para os próprios adolescentes desenvolverem outras habilidades, não ficarem ali congelados, né? Eu sou o desenhista, ou eu sou o que fala no microfone, ou enfim. E essa sutileza, essa sensibilidade, ela precisa partir da gente, né, Sim. dos adultos que estão ali facilitando esse processo. E aí a gente já falou também dessa questão, né, de como os intercâmbios, né, entre os núcleos, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está trazendo conteúdos, mas sempre abrindo esse espaço para que cada um fale a sua experiência, né? Então isso abre aí esse leque de possibilidades também, né? Esse universo de possibilidades do que fazer com os nossos adolescentes a partir, né, de alguns relatos, e também convidar pessoas, né, que entendem um pouco mais de tal assunto para partilha de saber. Que o interessante é a gente trazer vários pontos de vista, né, para a gente partilhar esses saberes e proporcionar que eles sejam construídos junto com os adolescentes, tá, gente? Então, aí a gente fez uma seleção, né, Eulália, de alguns tipos de metodologias ativas que são aí super conhecidas, para vocês entenderem, né? E aí já a gente solta a lista de presença, porque vocês vão ver que vocês já fazem isso, certo? No Nuca, eu quero aprender sobre metodologia ativa, mas na verdade vocês vão ver que vocês já estão fazendo isso aí no dia a dia de vocês, vê. Primeiro a gente tem esse APP, né, que é a aprendizagem ABP, aprendizagem baseada em problemas, né? Essa aprendizagem baseada em problemas, ela vem da área de saúde, né? Em que a gente coloca um problema e a gente precisa de uma resposta para aquele problema, né? Então, assim, o paciente, ele está com febre, nauseado, e com pintas no corpo. Então, a gente precisa entender, né? Dar uma solução para aquilo, né? Então, enquanto que o seguinte veio da parte de engenharia, vocês vão ver aí como é que é a construção, aí a lógica desses saberes, né? Então, basicamente, a gente compartilha, a gente lança, né, um problema e sugere que uma solução seja construída. Então, veja, os cenários podem sugerir problemas em que diferentes habilidades para a sua solução podem ser necessárias, sejam técnicas ou emocionais, certo? Então, o levantamento e a escuta de hipóteses dentro do grupo para criar essa solução suscitam aí, né, sugerem, né, o exercício de um aprendizado de forma colaborativa, né, em que cada um dá a sua opinião, o seu ponto de vista para construir uma solução, né, para esse problema. Né? Aqui a gente ainda coloca, essa proposta possibilita que sejam construídos conhecimentos que de fato fazem sentido na vida dos educandos, certo? E que a gente pode, através dessa aprendizagem por problemas, a gente pode trabalhar desde os problemas micro até os problemas macros, né? Às vezes a gente fala de realidades muito maiores, né, globais e tal, mas muitas vezes essas próprias questões que vocês trazem de descontinuidade dos núcleos, a falta de participação, muitas vezes a infrequência, e aí isso pode ser um problema trazido para dentro do núcleo, né, para que seja encontrada essa solução, e eles vão se reconhecer dentro dessa própria realidade, né, e discutir sobre ela. Então, o problema se apresenta no meio e ele se resolve no meio também, né, a partir das próprias perspectivas daquilo que a gente acha que é solução, daquilo que pode melhorar, e vocês vão ouvir coisas e perceber coisas que muitas vezes vocês não conseguem perceber num contato direto apenas com um, com dois, ou numa conversa convidando para o NUCA. Na realidade, a gente não consegue fazer isso. Mas quando a gente senta e traz a luz do problema e surge aquelas soluções, e aí, através de diversas estratégias, a gente pode fazer isso, né? Desde aquela tarjeta no chão e a cartolina, aquele que a gente trabalha, e as canetas coloridas, até hoje em dia as enquetes do WhatsApp,
né? Então, de todas essas formas, a gente consegue perceber, entender e solucionar esses problemas dentro da realidade micro até o macro. Sim, Eu acho que é ferramenta. Sim, é totalmente diferente, né? Quando a gente chega, diz, olha, o problema é esse, a solução, né? Segundo fulano de tal é essa. Então a gente vê que aqui nem viveu aquela realidade. Exatamente. Então não é sobre isso, né? E assim, eu tenho certeza que vocês todos já devem ter trabalhado dessa forma aí no Nuca, né? Trazendo um problema e convidando os adolescentes para construírem uma solução em conjunto. E eu acho que quanto mais próximo deles, mais é possível a interação, né? E às vezes a gente traz coisas muito longínquas assim para que os meninos interajam, quando na realidade existem tantas possibilidades da gente trabalhar o cotidiano e fortalecer esse cotidiano. Isso é extremamente importante. Exatamente. A Claudeia vai colocar, viu, gente, a lista de frequência aí agora. Ansioso pelas perguntas. Pronto. Aí, gente, um irmão da aprendizagem por problemas é a aprendizagem por projetos, em que também a gente coloca um problema, né? Na verdade, o que não é a vida, senão um balaio de problemas para a gente resolver, não é, Lália? Todo dia. Os problemas vão mudando, mas a vida... É aquela história, né, Rafa? É um leão por dia, mas às vezes são 2, 3, porque tem o coleguinha que soltou o leão dele, que veio para a gente resolver, e aí é dessa forma. A gente só vai reelencando as prioridades dos problemas. Qual é o problema que a gente vai resolver agora? Pronto, aí tira do balaio. Mas, então, essa aprendizagem por projeto, ela é utilizada em muitas salas de aula hoje em dia, né? E é assim, o que difere dos problemas, né, da problematização, é que, para além, né, de você construir uma solução de uma forma coletiva, você constrói um produto pedagógico em resposta àquela questão, certo? Por isso que a gente fala que vem da engenharia, né, inspirado na engenharia. Então, a gente projeta uma solução, né, para aquele problema que foi lançado para o grupo, certo? Então, claro, que aí tem, né, essa questão dessa rodada, né, de opiniões, né, de uma construção coletiva realmente horizontal, mas aí, ao final e acabo, a gente constrói um produto, né? Então, assim, vocês, por exemplo, quando a gente diz assim, quando a gente pergunta aí para vocês, o que o Nuca pode contribuir no seu município no combate à dengue? Produzam um vídeo, entende? Produzam um vídeo para... Então, assim, na verdade, a gente está aplicando aí as metodologias ativas o tempo inteiro, né? Então, a gente sempre está colocando aqui também um link, né, de vídeos de especialistas falando um pouco mais sobre como é cada dinâmica dessa, né, cada metodologia dessa. E aí, só vou ler aqui esse último parágrafo, gente, que diz assim, ó: complementando a aprendizagem por problemas, essa abordagem estimula o trabalho em equipe e possibilita a descoberta das aptidões que podem ser um diferencial para o empreendedorismo e o mercado de trabalho, uma vez que eles vão produzir uma resposta em forma de produto, né, gente? Seja uma maquete, um vídeo, um protótipo, enfim. Então, é isso. Então, a gente pode seguir aí um roteirozinho, né? Sempre o que é, né, o problema, né? Para quem, para quê e de que forma, né? Então, assim, na verdade, é o que é que vai solucionar, para quem, para quê e de que forma. Né? Então, a gente vai ver que várias dessas metodologias sugerem um roteiro já pré-definido, mas a gente pode adaptar às situações que vão surgindo no cotidiano da gente. Aí a gente tem o primo rico da aprendizagem por problemas. Por projetos. É o design thinking, que vem do design, mas sendo que é aplicado em todo tipo de questão hoje em dia. Também já está muito falado e até quase demodé, de tanto que falam do design thinking, mas eu particularmente gosto muito, porque ele reforça, quando a gente estuda o design thinking, a gente vê, fica muito claro e evidente como é importante um grande número de pontos de vista sobre aquele mesmo problema. Então, assim, prescinde realmente da coletividade para que essa construção seja feita. E também, assim como a metodologia
por projeto, né? Ele dá um roteirinho aí para que essa solução seja feita, né? Um roteirinho de dinâmica de grupo, né? E também convida a construção de testagem e de prototipação. Então, assim, é isso, né? Eu vou dizer aqui um segredo para vocês, que a gente aplicou o Design Thinking no último encontro presencial dos adolescentes, né? Que aconteceu nos 3 estados no início do ano. Então, a gente fez uma dinâmica em que a gente tinha um problema para resolver, né? E a gente dividiu os grupos, a gente seguiu esse roteiro, né? Os co-facilitadores da CERT estavam ali para primeiro fazer essa imersão no problema, né? Que danado é esse problema aqui, gente? Então, a gente discute, até a gente criar intimidade com aquela questão, né? Aí, depois, a gente faz uma rodada para a gente divergir, né? Então, a gente, primeiro, entende o que é aquele problema, define o problema e a gente gera ideias a partir da divergência, ou seja, todas as ideias para solucionar aquilo precisam ser colocadas na mesa e depois a gente converge. A gente vai selecionar quais são as convergências, as confluências, a gente vai perceber que existem fluxos, né, que existem aí eixos de solução, né, que são comuns a todos. Depois a gente faz uma votação e a gente cria um teste e um protótipo. Certo, gente? E a gente aplica no cotidiano. Então, assim, o Design Thinking, hoje em dia, ele é utilizado tanto para dinâmicas de grupo, assim, como a gente faz para a construção de conhecimento, mas também, por exemplo, eu vou abrir uma livraria, sabe, Eulália? Então, você junta um grupo que está envolvido na abertura desse comércio, e aí todo mundo utiliza esse passo a passo do Design Thinking para entender como é que vai ser esse processo. Então, assim, realmente vale a pena. Olha aqui, para quem quiser saber mais sobre o Design Thinking, é um curso online gratuito no Sebrae. Ótimo, 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 ótimo. Tem muita produção aí, né, gratuita sobre o Design Thinking. E também tem esse link aqui do próprio Unicef, que o Unicef tem uma série de vídeos com passo a passo de como gerar ideias, parece que é o nome da série. Então, fica aqui a dica. Tem uma como é que eu posso dizer? Uma metodologia, uma dinâmica, digamos assim, da nossa querida e humilde educação popular, né? Rafa falando do Primo Rico. E aí eu lembrava, que até partilhava com o Rafa quando a gente construía esse movimento, que dentro de um grupo você pode dividir esse grupo em 3, entregar recursos e materiais iguais para esses 3 grupos e trazer um problema no centro destes 3 grupos. E aí eles devem criar, de maneira prática, uma solução para aquele problema. Mas antes de colocar a mão na massa, digamos assim, eles precisam escrever, né, definir em papel ou desenhar o que é que eles vão criar a partir para aquela solução. E aí você dá um tempo para isso, eles vão construir no papel. Quando eles construírem, eles vão ser conduzidos a apresentar o que é que vai ser construído. Mas, nesse momento, você para essa parte e aí vocês pedem para que eles troquem os projetos. Então, a equipe que construir, a equipe que planejou, quem vai construir é a outra equipe. E aí começa aquela, né, celeuma no próprio ambiente, porque ninguém quer construir o que veio do outro, e muito menos sem nenhuma explicação. E você começa a trazer coisas muito importantes para o grupo, né? A partir dessa própria dinâmica. Porque a gente é levado a ter justamente esse processo que o Rafa falava anteriormente. A gente vai discutir tanto a ponto de falar daquilo com muita naturalidade e ter entendimento sobre. Né? A gente vai quebrar a cabeça para entender aquilo que, de repente, não foi originário a mim. Né? A gente também vai ter empatia por aquele processo. E aí tudo isso é trabalhado, fora que você consegue ver potencialidades e fragilidades do grupo, você consegue trabalhar os vínculos no grupo, né? E, ao final, você ainda tem uma bela produção da solução daquele problema. Então, eu acho essa dinâmica dentro da educação popular assim, boa, né? Porque nos permite trabalhar ela sob diversas circunstâncias. Sim, entendendo, né, Eulália, que a gente propõe tempos, então dá para fazer isso de uma forma bem orquestrada, não é um processo que é completamente aberto. Quando a gente fala de abertura, né, nesse sentido de a gente escutar todo mundo, pode ser que a gente fique com medo, com receio de que aquilo não tenha controle, que aquilo saia, né, que a gente não consiga. Assim, controle realmente não vai ter, né, porque as questões que vão surgir
estão aí dentro dos parâmetros da imprevisibilidade, né, e da não governabilidade. Porém, todavia, a gente tem como orquestrar o processo, gente. A gente planeja o processo. E às vezes, Rafa, eu tenho receio desse controle que a gente tem, que muitas vezes a gente tem projetado na nossa cabeça, do controle do data show na parede e pessoas ao redor sentadas. Eu tenho medo desse controle, né? Porque nem sempre a gente entende o que foi que fluiu dali. Então, eu prefiro, às vezes, perder um pouco desse controle mesmo e ver a coisa acontecendo. Eu acho isso muito legal. Vamos perder o controle juntas. Construindo conhecimento com os adolescentes. E aí, por fim, gente, a gente traz aqui... a gente vai enviar depois, Stephanie, o slide, tá certo? A gente envia, quando a gente enviar a gravação, compartilhar o link da gravação, aí a gente envia o slide junto. Aí é o seguinte, gente, e aí a gente, por fim, a gente fala aqui de mais um tipo de metodologia ativa que é a tão falada hoje em dia, gamificação, né? Que nada mais é, gente, que a gente trazer a linguagem, os elementos, né, a lógica dos videogames para um campo em que essa linguagem, né, essa dinâmica não é originária, como disse Eulália, né? Então, é isso, assim. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? A gente traz coisas, né, que tem nos jogos, como desafios, regras, narrativas, ranqueamento, né? Todas essas questões para dentro da sala de aula, para dentro do núcleo, para dentro da dinâmica do nosso grupo. E aí, a gente constrói conhecimento assim, propondo desafios, propondo, né, regras a serem seguidas, né, e contando os conteúdos de uma forma mais, digamos assim, lúdica, né? Lembra que tem cada início de jogo tem uma narrativazinha explicando, né, aquele mundo, aquele universo, né? E aí, durante o próprio jogo, uma história tá se desenrolando, né? Então, assim, tudo isso a gente pode trazer para dentro das dinâmicas do grupo da gente. E aí eu trago mais uma vez um exemplo de uma prática aí gamificada, né, que a própria campanha hashtag Entre no Climão Unicef, ela usa muito da gamificação, gente. A gente propõe desafios para vocês o tempo inteiro, né? A gente tem regrinhas, né? Então, é isso, assim. Então, na verdade, a gente vê que a gente já está praticando, né? Metodologias ativas, integrativas, colaborativas, só que a gente não sabe o nome. E é interessante que a gente entenda o que é, até para a gente e fazer circular esse conhecimento de uma forma mais organizada, né? Para a gente poder contar para o nosso colega, olha só, né? Tem esse tipo de recurso aqui, eu utilizo no dia a dia, ele pode ser assim, pode ser assado. Então, esse aqui é um pontapé inicial, né? Para que a gente passe a estudar mais essas possibilidades, né? E aí a gente também traz, né, Eulália, essas outras práticas que a gente sempre utiliza que fazem parte das metodologias ativas também, né? Como a pesquisa de campo, as rodas de conversa, as rodas circulares que a Eulália está falando aqui. Eu tenho medo, né, do PowerPoint, do retroprojetor e as pessoas, né, em esquema de sala de aula um atrás do outro. Então, vamos abrir essa roda, né? Já que a contribuição de todos precisa ser, né, colocada, vamos abrir a roda, vamos nos enxergar, né? Vamos conversar a respeito, né? Os próprios seminários, né, em que os adolescentes eles dão aquelas aulas, não é, Eulália? Exatamente. Né? Exato. E a cultura maker, né, que é outro conceito que hoje em dia, né, essa maker no sentido de faça você mesmo, né? Do it yourself, né? Então, assim, os meninos em Picuí, por exemplo, estão fazendo brinquedos. A gente tem, né, estão produzindo jogos para aplicarem, né, nas salas de aula, né, com crianças e adolescentes. A gente tem inúmeros exemplos de que vocês estão alinhando todos esses conceitos aqui já nas atividades de vocês, né, gente? E aí tem um convite de Eulália para vocês pensarem fora da caixinha, né? Com dinâmicas pontuais de grupo. Exatamente. Eu acho que dentro dessa própria perspectiva que a gente já vem conversando, né, de que a gente precisa se aproximar um pouco mais da realidade dos meninos e meninas que permeiam
A gente precisa ter esse olhar para o que eles vivenciam. A gente precisa ter esse olhar também inovador diante dos tempos, né, que a gente vive, que se encontra cada vez mais trazendo o acesso à tecnologia, invadindo toda essa parte de aprendizagem. A gente precisa também pensar, não só, quando eu falava dessa questão de que eu tenho medo do projetor, né, e daquela sala, todo mundo um atrás do outro, porque eu gosto muito dessa linguagem circular, desse olho no olho, dessa coisa que diz assim, fulano, eu te acolho, né, te respeito e a gente caminha junto. Isso eu acho muito, damos espaço para você e a gente caminha junto. Isso é extremamente interessante. E aí, quando a gente pode trabalhar também dentro do próprio núcleo, a questão da inclusão e da promoção de cultura, da cultura e da arte, né, dentro das próprias expressões de arte e cultura, quando a gente traz os festivais temáticos para dentro do núcleo, quando a gente trabalha os saraus, quando a gente trabalha as mostras, né, e aí eu partilhando um pouco com o Rafa, porque antes de ser a CERF e ser a Unicef, eu tive uma experiência, né, de 13 anos na organização, trabalhando com adolescentes. Então, dos carros-chefes da própria instituição era essa promoção de cultura e arte. E dentro de diversas temáticas, nós trabalhávamos um sarau mensal, onde a gente trazia essa temática. E aí, voltando para esse olhar dos temas que o selo Unicef, dentro do guia metodológico para adolescentes, ele propõe, né? Trabalhar o empoderamento de meninas, quando a gente diz trabalhar racismo, né? Então, se eu promovo um sarau com essa temática e com diversas formas de expressão de cultura e arte, isso é um movimento muito rico, que eu tiro os meninos da caixinha, né, e que eu promovo a expressão de liberdade, a criatividade, né, eu deixo os meninos construírem de uma maneira onde eu não vou guiar o que é que vai acontecer, mas a gente vai sempre construir juntos, e eu acho isso muito interessante. A promoção da incidência política, né, que é aquilo que eu já colaborei num outro momento que eu entrei também aqui de penetra nos ciclos formativos, e que a gente falava, a gente não pode só fazer com que os meninos vão a estes espaços de controle social assistir, né? Olhar, observar o que é que acontece para ter a presença de adolescentes significativa para os adultos, para constar numa ata ou num registro. Não, mas a gente tem que realmente promover esses espaços de incidência política para os meninos. Então, a participação dentro dos conselhos, nos espaços de controle social, uma fala mesmo imbuída dessa adolescência com uma voz ativa, né, que traz essa pauta, a gente precisa muito protagonizar esses espaços. E aí eu já tinha falado para vocês que dentro das reuniões de CMDCA, né, dos espaços onde a gente trabalha a efetividade e garantia de políticas públicas para criança e adolescente, a gente necessariamente não precisa pedir espaço para entrar, são espaços abertos ao público, então pode se organizar para que o núcleo participe das reuniões do CMDCA, para que esteja inteirado nessas pautas, para que participe também de outros espaços intersetoriais, como o Gerferson trazia, a questão da conferência de assistência social, de saúde, porque precisa oportunizar espaço de fala, a gente precisa ouvir, a gente precisa dar esse espaço também para os meninos, né? E aí a gente quebra também um pouco dessa cultura de dizer que os meninos são o futuro, né? Quando, na realidade, esse futuro precisa ser construído no presente, e a gente não pode somente lançar essa responsabilidade, mas a gente precisa construir imagem desse futuro, a gente precisa construir esse presente. E esse presente é construído oportunizando espaços de fala para os meninos, para os meninos e para as meninas, deixando isso acontecer, né? Esse intercâmbio também entre pares, exatamente, eles são o agora. E aí, eles precisam ter esse intercâmbio também entre pares, né? E aí, se tem um município próximo, se tem um outro tipo também de organização que trabalha com adolescentes, que não necessariamente seja o núcleo, vocês conseguem fazer essa vivência entre pares, eu acho extremamente interessante, rico, né? A própria vivência do território, o que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, dentro das nossas realidades de cidade, precisam sair dali para que alguma coisa seja oportunizada. E aí a gente tem que trazer e vivenciar, na realidade, trazer essa potencialização da vivência do território. O que é que eu tenho de potencialidade no meu território?
né, e empoderar esses meninos e essas meninas. Então, vamos fazer hoje uma vivência do NUCA na feira da cidade, onde a gente vai observar empreendedorismo, onde a gente vai observar aquele que, de repente, carrega o PIB da cidade nas costas, né, de onde é que surge a mão de obra qualificada, ou de onde é que surge a exploração do trabalho, onde é que eu vejo exploração do trabalho infantil. Tudo isso a gente pode ser observado na vivência do território, e que é extremamente importante para os meninos e para as meninas, né? A gente precisa valorizar isso sim, e não muitas vezes criar essa ilusão do êxodo, né? Que vai dar sucesso, que vai dar, muitas vezes, o resultado que a gente espera, mas que dentro da vivência do território eu preciso empoderar, e aí eu potencializo. E aí eu tenho, de fato, um território também que cresce junto com eles. Isso eu acho muito rico em todas essas vivências. Então, acho que a gente consegue, sim, trabalhar dentro de tudo isso que é proposto a partir do guia metodológico, todas essas coisas fora da caixinha. E aí a intenção nossa do encontro é que vocês saiam mesmo com essa cabeça fervendo de ideias, né? Chega, picolé derrete se encostar, porque é esse o entendimento. Picolé derrete se encostar, para que os espaços sejam cada vez mais, não garantido só o acesso aos espaços dos núcleos, mas a permanência, o crescimento, né, e que a gente veja, sempre o que eu falo em todos os espaços que eu tenho oportunidade. Eu sou muito novinha no selo, né, mas me joguei de cabeça, e aí eu sempre, quando converso com os articuladores, com o pessoal da assistência também, que a gente tem mais contato, eu digo sempre, o que o selo traz, o que a metodologia do selo traz para o município? Ele traz qualificação, né? Ele traz o preparo do hoje para que a gente tenha políticas públicas fortalecidas. Então, que o NUCA não seja apenas para o tempo do selo, né? Mas que ele seja esse processo de preparação e de qualificação para garantir esse espaço para todos sempre no município, que muitos passem por esse NUCA, né? Que muitos vivenciem esse NUCA, nessa perspectiva mesmo de fazer acontecer, né, de que a gente tenha muitos meninos também se compreendendo como sujeitos e sujeitas de direito, né, e não só a gente, na realidade, dizendo isso a eles, mas eles precisam se compreender e se entenderem como sujeitos de direito. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já tem um grande avanço, né, nesse entendimento. Olha, a gente já foi adolescente, né, Olália? Não parece. Na verdade, eu acho que eu ainda me Pareço, sinto, assim. sim. Hein, Claudeia? A gente já foi adolescente e ainda é, né? Olália está aqui advogando que ainda somos. Adolescência é um estado de espírito. Sim, e a gente, e no sorriso também, né? E nessa coisa assim de se encantar, né? E de se indignar também, né? Com as coisas da vida. Mas eu fico pensando aqui que naquela época em que a gente era realmente adolescente, de fato, biologicamente falando, assim, né? Eu lembro que às vezes um encontro, uma conversa com uma pessoa, aquilo modificou toda a minha vida, né? E os relatos que a gente escuta desses meninos, dessas meninas, das meninas que estão participando, né, das atividades nos Lucas, é que, de fato, aquilo realmente muda, Eulália, né, e Clau, a trajetória. Assim, então, é um momento de muita riqueza, tem uma sacralidade aí, tem uma riqueza tão, assim, que eu não sei nem mensurar. Né? Esse momento em que a gente está junto, né, construindo isso importante, Rafa. Falando agora do nosso tempo, nessa coisa menos formal do que, né, do que a gente, nessa linguagem de senso comum mesmo, eu acho isso que, eu sempre digo, Rafa, acho esses espaços muito bons, como se a gente estivesse conversando na calçada de casa com uma garrafa de café na cadeira de balanço, né, eu acho isso ótimo. Então, o que é que a gente pode pensar? No nosso tempo, né, acho que no tempo da maioria daqui, muitas vezes os espaços que a gente tinha eram espaços religiosos, da igreja, e que trabalhavam aquela temática direta. Hoje nós temos espaços com muitas oportunidades e que precisam abrir esse leque mesmo, sair, né, dessa caixinha e falar sobre diversas outras coisas. E aí a gente precisa, de fato, exercer esse papel que Rafa falava, de sacralidade para muitos meninos e meninas mesmo, de que a gente pode, com aquela confiança que é depositada, com aquele respeito, mudar a vida de um adolescente, né? Com a nossa postura, com a nossa fala, com o nosso acolhimento, muitas vezes com o nosso olhar. Quem não teve aquele professor, aquela professora, aquele referencial para você, né, que
que lhe deu, assim, muita vontade de fazer igual, né? E aí eu acho que a gente também tem essa responsabilidade de fazer isso acontecer. Em outras experiências profissionais que eu tive, dessas de lideranças com adolescentes, muitas vezes a gente dizia assim, eu dizia para os próprios educadores, né? A gente precisa ter um cuidado muito grande por onde a gente caminha. Não é que a gente vá se engessar, ou que a gente vá se enquadrar dentro dessa realidade, mas nós somos referenciais. E isso é muito sagrado, né? Isso precisa ser muito sagrado quando a gente tem essa responsabilidade com as infâncias. E porque é por onde ele se espelha, né? E acho que isso precisa ser com muita responsabilidade, com muito afeto, com muita empatia, sabe? Depositar de verdade esse brilho no olho para os meninos e fazer com que isso se mantenha. Acho que isso é muito sagrado, muito, muito sagrado, e a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade. Verdade, verdade. E esse encantamento é bom, né? Eu acho muito interessante. Eu sempre falava também com a Rafaela, quando a gente estava construindo esse movimento, e hoje eu dizia, eu acho que para ser mobilizador do NUCA, você precisa ter a palavra agora fugiu de mim, mas ajuda, Rafa, na palavra? Uma identificação, né, com isso que você vai fazer. Você precisa gostar de estar com adolescentes, você precisa gostar de falar sobre adolescentes. Isso a gente precisa, sim, né, para que o trabalho também flua de uma maneira muito gostosa, né, e a gente consiga construir algo muito bom. Sim, sim. Eu acabei me empolgando aqui. Vocês estão vendo que a gente está parecendo duas comadres falando, né, se empolgando com o assunto. Aí eu tomei a liberdade de colocar aqui no link, gente, um vídeo, um clipe de uma música chamada Meu Bairro é Minha Língua, inspirada aí nesse comentário aí que o Lália fez, né, sobre a importância da vivência nos territórios, né? Então, esse vídeo aqui é lindo, gente, Elza Soares com Linda Quebrada, entre outros artistas, né, falando justamente, assim, é emocionante o bairro, esse vídeo, eu acho que ele dialoga muito bem com as juventudes, né, então vocês podem até utilizar esse clipe aí como ponto de partida para alguma conversa, alguma discussão, né, a gente utilizou, o Décio consultor aqui do Unicef, né, a gente chegou a utilizar juntos ele sugeriu esse vídeo e teve um resultado super maravilhoso, assim, todo mundo se emocionou muito, começou a falar das riquezas, né, de onde vem, apesar de todas as dificuldades, então, vamos embora, vamos para frente. Gente, a gente já está quase chegando ao fim, né, do nosso tempo, então a gente vai aqui falar rapidamente desses slides finais, aqui desses conteúdos finais aqui do PowerPoint. A gente está falando tão mal deles, mas enfim, né, para um encontro aqui online é interessante que a gente visualize também, né, o que a gente está falando. E aí é justamente nesse sentido, né, esses recursos aqui, gente, essas ferramentas, o Mentimeter, o Miro, o Kahoot, a Rajlides e o MindMeister, eles são todas plataformas em que a gente pode entrar lá, se cadastrar, e aí vocês vão ver que vocês podem construir através deles mapas mentais, quiz, o que mais, gente? Perguntas e respostas interativas, construindo uma espécie de sistematização já daquilo, né? Então, assim, são recursos tecnológicos, são ferramentas de auxílio para práticas em grupo muito interessantes, né? O que a gente fazia antes com a cartolina, né, e com as tarjetas, a gente pode fazer também com esses recursos, essas ferramentas, tá, gente? Então, fazer aquele celular, né, que muitas vezes está ali tirando a atenção, mas ele vai ser ferramenta para gerar atenção. Exatamente, exatamente. Então, a gente, quando vocês entrarem em contato aqui com esse slide, vocês vão ver que já tem os links, vocês vão poder dar uma passeada por aí, né? Estou correndo aqui para a gente terminar e para proporcionar pelo menos uns 10 minutos de conversa ainda, tá? Se vocês não acharem, se vocês acharem pertinentes. Então, assim, só para dizer que a gente incluiu essas duas perguntas aqui na lista de presença hoje, certo? Que a gente quer entender também se vocês têm uma experiência muito legal aí com metodologia ativa no núcleo de vocês, que vocês podem reportar para a gente, tá bom? Então, a lista de presente hoje está diferente, como vocês já podem ter visto.
E a gente, viu, Lália e Cláudia, acho que a gente sempre vai terminar aqui esses nossos episódios do ciclo formativo com esse recado, né, que a gente trabalha pelas adolescências com adolescentes, né? Nada para eles e elas sem eles e elas. Deixe ela. É. Aí, gente, vamos abrir para uns 10 minutinhos de conversa. Sim. Vamos lá. Acho importante demais. Sim. A gente está na calçada, né? Vamos embora. Quem quiser falar... Inclusive, enquanto vocês estavam falando, vocês estavam interagindo com o chat, né? Então, assim, tudo que foi falado no chat, vocês não deixaram. Eu acho que ficou mais extenso, porque vocês já foram interagindo com as falas que foram aparecendo. Então, tudo que tem aqui no chat, vocês já falaram. Só se alguém levantar a mão agora, viu? Porque vocês são danadas. Momento rico. Então, é isso. Se alguém quiser falar, gente, é só levantar a mão, tá? Que aqui no chat elas já detonaram tudo. Ou o negócio foi muito bom, ou o negócio não deu caldo não, viu, Rafa? Porque o povo está silencioso. Aí, Rafinha, teve só uma do Nuca, penso que é de Pernambuco, eles disseram que vocês darão um parecer de como cada Nuca tem se saído, eles querem saber se depois haverá uma questão de se eles estão pontuando né, no que eles precisam fazer, porque nessa edição, gente, diferente das edições anteriores, a gente não está precisando enviar para a PCJ, para a plataforma Crescendo Juntos, as atividades que a gente realiza. Nessa edição, a obrigatoriedade em relação ao NUCA é da constituição do seu NUCA de pelo menos 8 meninos e 8 meninas, inscrevê-los no IRPORT e você realizar as ações que estão previstas no guia metodológico. Inclusive, essas ações, elas nem precisam ser comprovadas e encaminhadas para a PCJ, nem tem lugar lá. Vocês comprovam através do plano municipal de ação, que vocês já encaminharam e que vai só sendo atualizado à medida que vocês vão incrementando, pensando outras coisas. Então, a pontuação, ela se dá dessa forma, encaminhando o plano de ação, vocês tendo inserido as ações que estão previstas lá com os temas específicos e também escrevendo esses adolescentes no report. Essa é a forma de você pontuar, tá bom? Tá mais simples nessa edição. Rafinha, acho que era só essa que precisaria reforçar no chat. Agora vamos ver se alguém levanta a mão. Não, e só complementando, né, Cláudia, que esses outros desafios, né, a campanha Entre no Clima, o TOPT, todas essas propostas aí que o Unicef lançou e tem lançado ao longo da edição, eles não são de adesão obrigatória, né? Então, eles são mais uma oportunidade para vocês estarem aí executando, desempenhando ações dentro desses temas que já são previstos, né, para essa edição. Porém, contudo, todavia, não existe uma obrigatoriedade e portanto, a gente não faz esse monitoramento, essa devolutiva para vocês, tá? Eu acho que a pergunta foi bem pertinente, né? Lembrando que nessa edição está super simples, né? Vocês precisam se atentar a essa atualização do plano de ciclo. Tá, a Thaís Liz de Borborema, ela diz, ai meu Deus, achei tão engraçado, ela diz assim, a Thaís, excelente, arrazoaram para nós acordar. Para nós acordar para a vida. Olha, se cochilar, o cachimbo cai, então vamos ficar atentos. Acho que não tem ninguém com a mão levantada ainda. Agora levantou. O Lucas, não tinha, agora tem. Pois não, Lucas, querido. Deixa eu abrir os microfones. Está aberto, Lucas. Boa tarde. Sou mobilizador de adolescentes aqui de Almiro Gouveia, Alagoas. Em relação ao que foi falado agora sobre o plano dos direitos da criança e do adolescente e o plano de participação cidadã, não é isso? Participação cidadã, certo. Exato.
Eu verifiquei que o nosso tinha as ações até 2022, que é justamente as quatro ações temáticas. E eu queria saber se eu preciso atualizar novamente lá na plataforma esse plano com 2023 e 2024, ou é só esse que foi feito até 2022? Porque não tem data prevista para 2023 nem para 2024. Como se tivesse se encerrado mesmo as ações no ano 2022. Só essa pergunta, Lucas? Pronto, então. É, todos os articuladores, porque vocês não têm acesso à PCJ nessa edição, né? Nessa edição é só o articulador. Então, todos os articuladores, quando colocaram lá o plano municipal, que está composto também, né, com o plano de participação cidadã, porque é um só, né? A gente diz os dois para lembrar que tem tantas ações dos resultados sistêmicos quanto as ações que a gente atua conjuntas. Então, lá na própria PCJ, vocês só precisam fazer o seguinte, dizer lá para o articulador que quando a gente identifica alguma coisa que faltou do plano de participação cidadã, a gente dá um toque lá na PCJ, tá bom? Se o articulador não recebeu nada, é porque está ok. Essa atualização a gente pode ir fazendo quando chega o final do ano, que o Unicef abre um formulário onde você pode fazer uma atualização à luz do que vocês incrementaram. Então, todo ano esse plano, ele tem uma parte lá, uma ficha, onde você pode fazer a atualização de coisas que não foram inseridas. O articulador é que faz isso. Mas o plano em si, que já está lá, não precisa toda hora vocês botar, tirar, excluir, porque senão vai dar uma confusão danada. Tá bom? Então, só a atualização dele através de uma aba, a gente sempre explica. Inclusive, a gente vai ter uma ação, antes do final do ano, a gente vai ter uma ação para reforçar como é que vocês podem atualizar. Tanto um plano quanto o outro, em que aba, onde é, que ficha é essa. No final do ano, antes de encerrar o ano, a gente vai ter um momento para explicar isso. Aí a gente aproveita e convida também os mobilizadores, para os mobilizadores integrados aos seus articuladores fazer uma coisa bem completinha, tá bom? Thaís pergunta assim no chat. O Will Report ainda está funcionando para inscrever novos membros? Como os membros, aí no caso, como os novos membros devem se inscrever? Inicia a conversa colocando Nuca 21, aí ele explica que está sem microfone, por isso não está podendo falar. Ainda está, né, Clau? Aceitando inscrições, e essa é a orientação, assim, de ouro, né? A gente tem aí o recurso da PCJ para inscrever os adolescentes de forma alternativa ao Will Report, mas a gente sempre bate na tecla que, assim, o ideal é que os adolescentes e as adolescentes sejam inscritos pelo Will Report. Por quê? Porque aí lá a gente tem um registro direto, certo? Então, a gente sistematiza de forma direta, o Report cria esses relatórios, né, para a Unicef, e, para além disso, esses adolescentes, esses jovens, eles vão ter acesso a conteúdo, ao conteúdo especial, né, nos seus celulares. Então, assim, a gente sabe que não é a realidade de todos os jovens ter um celular. Não é, Cláudia, não é, Eulália? Mas para aqueles que tenham acesso, é muito interessante que o mobilizador e a mobilizadora esteja atenta para inscrevê-los por lá, porque aí eles têm acesso a todos os conteúdos e toda a potencialidade dessa plataforma, tá, gente? A inscrição está sendo feita da mesma forma, sim, tá bom? Aí pode participar pelo WhatsApp, Telegram e Facebook, não é? A Lucimar levantou a mão, deixa eu ver se o microfone dela já está liberado. A Lucimar, a Lucimar, né? Porque Lucimar... Boa tarde. Pronto. Boa tarde. Boa tarde, amada. Boa tarde. Sou Lucimar, estou como articuladora agora recentemente do município de Lagoa de Itaenga. Eu estou no volante, na verdade, assistindo vocês. Vê só, pessoal, eu estou com uma dúvida enorme. Quando falou no report, né? Do cadastro dos adolescentes. Sim. Então, aproveitando que a Eulália está aí também,
que eu ligo para o canal dar certo, passa 24 horas e eu não consigo finalizar. Eu estou com um grande problema no 1.000 canal. 1 milhão de ideias, né? No 1.000. E aí, meu problema, na verdade, Eulália, aproveitando esse momento, é que Lagoa de Itanga não fez a primeira inscrição, né? Não colocou o quantitativo de jovens cadastrados, de adolescentes. O cadastro do núcleo eu enviei agora há um mês, né? Reativando o cadastro, que houve mudanças do grupo que estava e do grupo que está agora, né? Alguns continuaram, outros saíram. Então, a gente está tentando acompanhar, né, essa nova mobilização, essa nova inserção e protagonismo desses jovens que estão inseridos agora, e tentando também estar acompanhando as atividades que estão sendo propostas pelos NUCAS, né? E aí, com essa nova mobilização, com esse novo modelo de gestão, na verdade. E eu queria ajuda, na verdade, no 1.000, que é no canal, para a gente poder ver se tem como a gente colocar o município, cadastrar. A articuladora anterior, ela não me deu a senha, não me deu o e-mail, e assim, fica difícil para mim, eu que assumi agora, a partir de agosto, né, na verdade, dia 20 de julho, eu participei da primeira reunião em Recife. Então, eu estou tentando correr com as pendências que o município tem, tentando resolver algumas coisas, para a gente estar podendo pontuar. O município já vinha pontuando, já vinha conseguindo alguns selos, né? Os selos não, né? Os carimbos, né? Mas, assim, tinha algumas coisas ainda pendentes. Lucimar, deixa eu fazer assim com você. No caso, você lá no canal está como articuladora lá de Itaenga? Eu sou articuladora, já tenho acesso a PCJ, eu só não estou com acesso a 1.000 canal. Pronto, eu vou te chamar lá no canal e aí faço os encaminhamentos certinhos com você, tá certo? Me chame, pelo amor de Deus, que eu tinha que pedir socorro ao vivo. Chama! Deixa eu explicar um pouco do canal, que às vezes as pessoas, acho que aproveitar a oportunidade, às vezes as pessoas entendem. Quando a gente abre o canal, é como um robozinho, e aí vocês têm que ir seguindo daquela forma. Às vezes as pessoas escrevem um determinado nome e o robô automaticamente sai. Ou a conversa para a gente fica como o nome da dúvida que você escreveu. A gente não consegue identificar quem é a pessoa, quem é o município, porque é todo um processo robotizado. Ou então, muitas vezes, quando você clica em algo fora do que são as opções que o robozinho deu para você, automaticamente vai para sair. E aí você fica perdido no canal sem de repente para o especialista. Eu já ouvi as suas orientações em outros momentos e eu segui tudinho direitinho mesmo, viu? Eu vou lhe chamar lá. Se tiver comigo, eu vou lhe achar. Viu? Me chame, eu agradeço. Chama, pode deixar. Tá, obrigada. Nada. Pessoal, boa tarde, não sei se vocês estão me ouvindo. Éder, daqui de Nuca de Colônia Leopoldina. Só para pegar um gancho aí do que Lucimar falou, quando ela citou sobre o 1.000, né? Eu não estou conseguindo inscrever meu município nesse programa, e não é problema de navegador, porque eu tentei os três, assim, mais comumente usados, né? O Edge, o Firefox e o Chrome, e eu não estou conseguindo. A gente clica lá, são tem dois botões, digamos assim, de inscrever, e eu tento os dois e não vai, tá certo? Então o site está com algum problema nesse sentido. Se vocês puderem ajudar, eu agradeço. Éder, querido, você já entrou em contato com o suporte do UMIO? Porque nós temos a orientação de que quando o município tiver com algum problema junto ao sistema mesmo, no caso de senhas, no caso de não estar conseguindo, né, acessar a plataforma, entrar em contato com o próprio suporte do UMIO, já que a gente não tem permissão e a gente não tem condições de saber onde é que está, né, essa inconsistência. Você já conseguiu entrar? Porque se você não entrou ainda, eu estou colocando aqui no chat, tá bom? Perfeito, era isso que eu ia pedir mesmo, para você colocar, porque eu não tenho ainda. Obrigado, viu? Nada, querido. Pronto, né, gente? A gente até avançou aqui um pouco, né, do nosso horário previsto.
Acho que se ninguém tiver mais nenhuma colocação, mais nenhuma contribuição ou dúvida, acho que já está na hora da gente ir se encaminhando, né, gente? E agradecendo a presença de cada um de vocês, né? Dizer que se vocês gostaram, né, do nosso papo aqui, indique para os seus colegas. A gente sabe que nem sempre a gente consegue atingir e contemplar a todos e todas, porque tem os horários também, né, de cada um, de cada uma. Mas a gente vai tentar, né, fazer essa rotatividade, não é, Eulália, que o próximo seja pela manhã, a gente está atenta a isso, viu, para a gente contemplar o maior número de pessoas, mas, de qualquer forma, vai estar gravado, a gente vai colocar no YouTube, certo, gente? E o que a gente gosta realmente é isso, né, de estar junto, de mãos dadas com vocês, para a gente ir compreendendo melhor os nossos papéis, né, dentro do selo, criando soluções, sendo criativo, compartilhando boas práticas, né? Então, a gente agradece bastante, né, a presença de cada um de vocês. Eu passo para minhas colegas agora para a gente dar tchau. Gente, agradecer demais a oportunidade, né? Sempre muito bom estar aqui com vocês. E dizer que realmente a ACEF é esse sinônimo de apoio, né, de orientação, de estar junto. A gente acredita muito nesses processos horizontalizados, é a nossa bandeira, né, e aí a gente, mais uma vez, se coloca à disposição, né, e para justamente chegarmos todos juntos a essa certificação, né, e vivenciarmos esse momento de conquista após esses 4 anos, né, e muito mais que isso, esse processo de qualificação, de fato, de cada um dos municípios que se propõem a vivenciarem essa metodologia. Tá certo? Então, um beijo no coração. Obrigada pelo papo na calçada, foi muito bom. Adorei. Satisfeitíssima. O café com bolo. Foi ótimo, gente. Maravilhoso. Obrigadão pela presença de vocês. Muitos elogios, viu, aqui, para as superpoderosas. Pediram a lista de novo, de frequência, a gente vai deixar um tempo. Eu coloquei. Pronto. Colocou aqui. Coloquei. Vou parar a gravação, tá, Eulália? Tu consegue? Daí eu